Você já se perguntou por quê, apesar de todo o esforço para ser bom, solícito e agradável, sente-se invariavelmente exausto, subestimado e, no fundo, invisível? A cruel verdade que ninguém tem a coragem de sussurrar em seu ouvido é que a sua incessante busca por ser bonzinho não é uma virtude que te eleva, mas uma corrente invisível que te acorrenta a um calabouço de mediocridade e ressentimento. É um ciclo perverso, onde quanto mais você se dobra para agradar, mais insignificante se torna aos olhos do mundo, e principalmente aos seus próprios. Você foi programado desde a infância a acreditar que a gentileza desmedida e a abnegação são o caminho para a aprovação e o sucesso, mas a realidade nua e crua é que essa filosofia, abraçada pela maioria, é a receita perfeita para a estagnação, para a perda de poder pessoal e para a anulação da sua própria voz. O mundo não recompensa o sacrifício silencioso. Ele devora aqueles que se recusam a impor sua presença, a defender seus interesses e a dizer um não resoluto quando é preciso. Pense por um instante, quantas oportunidades de crescimento profissional você perdeu por não querer incomodar ou parecer arrogante? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia, seja em um salário, em um projeto ou em um relacionamento, por medo de criar atrito ou de ser rejeitado? Essa docilidade fabricada, essa fobia de confrontos, é a arquitetura da sua própria prisão. Ela impede que você negocie com veemência por uma melhor renda, por melhores condições de trabalho, ou até mesmo por uma justa divisão de tarefas em casa. Você se tornou um mestre na arte de ceder, e o preço disso é alto: sua autonomia, sua autoestima e, inevitavelmente, seu progresso. A sociedade elogia a virtude superficial, mas secretamente admira e recompensa a força, a assertividade e a capacidade de dominar o próprio destino. Não importa o que Maquiavel tenha a dizer sobre isso. Aqueles que prosperam, que controlam o fluxo do dinheiro e moldam o mundo à sua vontade, raramente são os mais bonzinhos. A dissonância que você sente agora, esse desconforto perturbador ao ouvir verdades tão opostas ao que lhe foi ensinado, é o primeiro sinal de despertar. É o seu subconsciente gritando que há algo fundamentalmente errado com a equação que você tem aplicado à sua vida. Você aprendeu a confundir submissão com humildade, passividade com paciência e a incapacidade de estabelecer limites com generosidade. Mas essa bondade tóxica, esse impulso irrefreável de agradar a todos, é um parasita que drena sua energia vital e sua capacidade de tomar decisões em seu próprio benefício. Ela te impede de usar seu cartão de crédito com sabedoria, pois você se sente compelido a gastar para impressionar ou a emprestar sem critério, comprometendo seu próprio futuro financeiro. É a mesma mentalidade que leva muitos a aceitar empréstimos com condições desfavoráveis, apenas para não dizer não a um familiar ou amigo em apuros, mesmo quando isso significa arruinar sua própria estabilidade. A chave para desvendar esse enigma não está em mais livros de autoajuda que pregam a benevolência cega, mas sim em uma sabedoria ancestral, muitas vezes mal interpretada e condenada, que entende a natureza humana em sua forma mais crua e pragmática. Este não é um convite para a malevolência ou a crueldade, mas para a maestria sobre si mesmo e sobre as dinâmicas de poder que regem todas as interações humanas. É hora de desmascarar a farsa da bondade ingênua e abraçar uma inteligência estratégica que permite a você proteger sua energia, seu tempo e seus recursos. A maioria prefere permanecer na ilusão confortável de que ser universalmente amado é o ápice da existência, sem perceber que essa busca incessante por aprovação é o principal entrave para a verdadeira liberdade e para a construção de um legado significativo, seja ele em termos de relacionamentos, de carreira ou de acúmulo de crédito social e material.
Poucos ousam olhar para o abismo da própria fraqueza e reconhecer que a fonte de sua frustração não é o mundo injusto, mas a sua própria recusa em jogar o jogo da vida com as regras que realmente funcionam. O verdadeiro poder não reside em ser o mais simpático, mas em ser o mais respeitado. E o respeito não é dado, é conquistado, muitas vezes, através da demonstração de força, de limite e de uma inabalável independência emocional. Este é o segredo que os verdadeiros arquitetos da realidade guardam às 7 chaves: a capacidade de navegar pelo mundo sem ser engolido pela necessidade alheia, de ser estratégico sem ser manipulador, de ser firme sem ser cruel. Prepare-se para desaprender tudo o que você achava que sabia sobre ser uma pessoa de valor e adentrar um território onde a sua bondade será uma escolha, consciente e potente, e não uma fraqueza explorável. O véu que cega a maioria precisa ser rasgado, e para isso, não recorreremos aos sussurros confortáveis da moralidade convencional, mas sim à voz gélida e inabalável de um mestre da estratégia humana, Nicolau Maquiavel. Sua sabedoria, tão difamada quanto incompreendida, é um farol brutalmente honesto em um mar de ilusões. Maquiavel não pregava a maldade pela maldade, mas a clareza impiedosa sobre a natureza humana e a imperiosa necessidade de se proteger e prosperar em um mundo onde a bondade ingênua é frequentemente confundida com fraqueza e explorada sem remorso. Ele nos ensina que, para navegar com sucesso pelas correntezas da vida, é preciso despir-se da infantilidade de querer ser amado por todos e vestir a armadura do pragmatismo. A visão maquiavélica não é sobre ser cruel, mas sobre ser efetivo, sobre entender que o palco da existência é um jogo de poder onde quem não joga, jogado. Aqueles que buscam a paz a qualquer custo pagam o preço da servidão e da invisibilidade. Maquiavel, com sua pena afiada e mente cirúrgica, observou o coração do poder e da fragilidade humana como poucos. Ele não estava interessado em utopias, mas na realidade visceral de como os homens agem, não como deveriam agir. E o que ele descobriu, e que poucos têm a coragem de confrontar, é que a reputação de bom, quando desacompanhada de força e astúcia, é um convite aberto à manipulação. Quando você é constantemente acessível, sempre disponível para resolver os problemas alheios, sempre com um sorriso e uma palavra mansa, você se torna um recurso, não uma força a ser respeitada. Sua renda financeira, seu tempo, sua energia e até mesmo seu crédito social são vistos como depósitos ilimitados, prontos para serem sacados por qualquer um que se apresente com uma necessidade ou um pedido. O mundo, meu caro espectador, não se importa com suas intenções puras se você não tiver a capacidade de defender sua própria posição. A autoridade, a verdadeira, não é conquistada pela bajulação ou pela submissão, mas pela demonstração consistente de que você é uma pessoa que conhece seu valor, que sabe impor limites e que não hesitará em defender seus interesses. Maquiavel nos lembra que é muito mais seguro ser temido do que amado, se não puder ser ambos, pois o amor é um vínculo frágil que pode ser rompido a qualquer momento pela ingratidão humana, enquanto o temor, embora possa parecer duro, é um freio muito mais eficaz contra a insolência e a exploração. Isso não significa que você deve semear o pânico, mas sim que sua presença deve evocar um respeito natural, uma percepção de que há uma linha que não deve ser cruzada, que seu espaço, seu tempo e seus recursos não são infinitos e que sua boa vontade não é uma commodity barata. É imperativo compreender que a bondade tóxica é uma forma de autossabotagem. Ela nasce da necessidade de aprovação, de um medo profundo de rejeição que nos paralisa e nos impede de agir em nosso próprio benefício. Maquiavel nos incita a transcender essa fragilidade emocional, a compreender que a verdadeira liberdade emerge da capacidade de sermos independentes da opinião alheia.
Imagine um empreendedor que, por querer ser bonzinho, oferece seus produtos ou serviços a preços irrisórios, hesita em cobrar dívidas ou não consegue negociar termos justos. Seu negócio desmorona, seu dinheiro desaparece e sua renda é comprometida, não por falta de talento, mas por uma falha de caráter estratégico. A mesma lógica se aplica a quem usa o cartão de crédito de forma descontrolada para agradar, ou assume empréstimos desnecessários por não saber dizer não. A visão maquiavélica, então, não é um convite ao cinismo vazio, mas a uma profunda reflexão sobre a virtude. A virtude é entendida não como bondade moral, mas como força, eficácia e a capacidade de moldar a fortuna a seu favor. É a habilidade de ser o arquiteto da própria vida, em vez de ser uma folha ao vento, levada pelas vontades e expectativas alheias. Maquiavel nos força a encarar a realidade desconfortável de que o mundo é, em grande parte, movido por interesses, e que, para ser uma força influente, para ter o poder de ajudar genuinamente e de verdadeiramente impactar, primeiro você precisa ter a solidez de sua própria posição, sua própria renda, seu próprio crédito e sua própria força. Caso contrário, você não é um benfeitor, mas um recurso a ser esgotado. Abrace essa verdade, pois nela reside o primeiro passo para a sua libertação. A grande verdade, a tese central que irá libertar sua mente, é esta: sua incessante busca por ser percebido como bom é, na verdade, a principal ferramenta que outros utilizam para te manipular e minar seu poder pessoal. A bondade, quando se torna uma obrigação e uma estratégia de busca por aprovação, deixa de ser uma virtude e se transforma em uma armadilha. Ela te condena a uma existência onde suas necessidades são secundárias, seus desejos são abafados e sua capacidade de prosperar, seja em termos de renda, de relacionamentos ou de satisfação pessoal, é severamente limitada. Você se torna previsível, um alvo fácil para quem souber explorar sua necessidade de ser aceito e seu medo de confrontos. A prova disso reside na psicologia da submissão. Quando você cede consistentemente, o cérebro das pessoas ao seu redor aprende a esperar essa submissão, e qualquer tentativa de assertividade é vista como uma anomalia, uma mudança de personalidade, ou pior, uma afronta. Eles não veem sua bondade, veem sua fraqueza. Psicologicamente, a mente humana opera em um sistema de custos e benefícios, muitas vezes de forma inconsciente. Quando você se apresenta como alguém que está sempre disponível para ajudar, para emprestar dinheiro sem questionar, para assumir tarefas que não são suas, você está, na prática, desvalorizando seu próprio tempo, sua energia e seu valor. Você está ensinando ao mundo que seus recursos são ilimitados e que o custo de acessá-los é mínimo. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você dá sem limites, mais esperam que você dê. O cérebro do manipulador, ou mesmo da pessoa que age inconscientemente, calcula que é mais vantajoso recorrer a você do que a alguém que impõe limites claros. Essa é a psicologia da submissão em ação. Você se submete voluntariamente e o mundo responde te exigindo cada vez mais, até que você se esgote. A inversão dessa lógica é simples, mas poderosa. Quem se posiciona, quem valoriza seu tempo e recursos, é automaticamente percebido como mais valioso e, portanto, mais respeitado. Apliquemos essa tese em sua vida real e os exemplos se multiplicam. No ambiente de trabalho, o colega que nunca diz não a um pedido extra, que assume as responsabilidades dos outros para ser prestativo, é muitas vezes o que permanece estagnado em sua carreira. Enquanto ele está sobrecarregado tentando ser o bonzinho, o colega que impõe limites, que negocia sua carga de trabalho, que defende suas ideias com veemência, é quem avança, quem obtém as promoções e os aumentos de renda. Em relacionamentos, aquele que está sempre tentando agradar, que sacrifica seus próprios desejos para evitar
conflitos, torna-se invisível. Seus parceiros ou amigos não o valorizam por sua abnegação, mas o veem como alguém que não tem opinião ou que não se importa o suficiente consigo mesmo para defender seus próprios interesses. O paradoxo é cruel. Para ser verdadeiramente amado e respeitado, você deve primeiro amar e respeitar a si mesmo a ponto de dizer não, sem culpa. A moral aqui é inequívoca. A bondade sem limites é a porta de entrada para a exploração. Para se libertar dessa prisão invisível, você deve internalizar a virtude maquiavélica, não como uma licença para a crueldade, mas como uma estratégia de autopreservação e empoderamento. A virtude é a capacidade de ser astuto como a raposa, enxergando as intenções ocultas e navegando pelas intrigas sociais, e forte como o leão, defendendo seus domínios com coragem e determinação. Isso significa aprender a impor limites, a dizer não, sem remorso, e a priorizar suas próprias necessidades. Significa, por exemplo, não se sentir obrigado a coassinar um empréstimo para alguém que demonstrou irresponsabilidade financeira, ou a estender seu cartão de crédito para quem não tem compromisso em pagar. Sua responsabilidade primordial é com sua própria prosperidade e bem-estar. A transformação começa quando você aceita que o seu valor não é definido pela sua subserviência, mas pela sua integridade e pela sua capacidade de se posicionar. Deixe de ser o coadjuvante na sua própria vida e assuma o papel principal. A liberdade de não depender da aprovação alheia é o maior poder que você pode conquistar. Quando você se liberta da necessidade de ser bonzinho a todo custo, você se torna autêntico, e a autenticidade, em sua essência, atrai pessoas e oportunidades que ressoam com seu verdadeiro eu, enquanto repele aqueles que só buscam explorá-lo. Portanto, a moral final é: para ser forte, para ser livre, para ter controle sobre seu destino e sua renda, você deve, primeiro, aprender a não ser o bonzinho que o mundo espera que você seja. Essa é a verdade que liberta. Preste atenção. Você que sente o peso da invisibilidade e o amargo sabor do arrependimento. Quem cede sempre, perde. Quem impõe limites, domina. Você vive em um mundo que, ao mesmo tempo que prega a benevolência irrestrita, secreta e implacavelmente recompensa a assertividade calculada. Você se desdobra para agradar, mas é esquecido. Enquanto isso, aquele que se posiciona, que valoriza seu tempo e seu esforço, é quem colhe os frutos do respeito e da influência. Pense bem, quem é mais lembrado por um favor? Aquele que o faz rotineiramente sem queixas, ou aquele que, ao fazê-lo ocasionalmente, deixa claro o custo e a raridade de seu esforço? A resposta é óbvia, mas a maioria se recusa a enxergar. Quem se faz de tapete é pisado. Quem se ergue como pilar sustenta e é valorizado. A escolha é sua, e a linha entre uma coisa e outra é fina, mas decisiva para sua vida e para seu controle sobre sua própria renda. Você tem sido testado pelo mundo, e por si mesmo, em cada interação. Cada vez que você engole um sim forçado, cada vez que aceita uma tarefa que não lhe pertence, cada vez que se cala diante de uma injustiça pessoal, você falha nesse teste. E a cada falha, seu poder diminui, sua voz enfraquece e sua renda emocional e material se esvai. Mas quando você diz não com convicção, quando defende seu território sem hesitação, quando se recusa a ser meramente uma ferramenta para os desejos alheios, você está afirmando sua soberania. Quem tem medo de ser o vilão momentâneo, nunca será o protagonista. Quem abraça a impopularidade temporária em nome da integridade, conquista o respeito eterno. A vida não é uma competição de popularidade, é uma batalha por autorrespeito e autonomia. A ironia é brutal. Aqueles que perseguem a aprovação de todos terminam não sendo aprovados por ninguém, de verdade. Eles se tornam figuras ambíguas, fáceis de esquecer, descartáveis. Quem arrisca a desaprovação de alguns para ser fiel a si mesmo,
atrai uma lealdade inabalável dos poucos que realmente importam. Você quer ser a água que molda o terreno ou a rocha que resiste à erosão? Quem teme a própria sombra jamais brilhará. Quem confronta a escuridão ilumina seu próprio caminho. A escolha é sua e a recompensa é a liberdade. A verdadeira liberdade de ser quem você é, sem máscaras, sem o fardo constante de agradar. Isso se reflete diretamente na sua capacidade de negociar, de gerir seu dinheiro, de não cair em ciladas de empréstimos ou gastos desnecessários no cartão de crédito apenas para manter uma imagem. Você é o mestre do seu navio ou um mero passageiro à deriva? Quem permite que outros tracem seu rumo, inevitavelmente naufragará. Quem assume o leme com firmeza, mesmo em tempestades, alcançará seu porto seguro. A virtude não é ser facilmente influenciável, mas ser inabalável em seus princípios e objetivos. Não confunda a gentileza com fraqueza. A verdadeira gentileza emerge de uma posição de força e escolha consciente, não de um reflexo condicionado de submissão. Quem oferece sua força, ajuda. Quem oferece sua fraqueza, é explorado. Você está pronto para abandonar a narrativa vitimista de que o mundo é difícil e assumir a responsabilidade por sua própria postura, por sua própria renda e por seu próprio poder? Sinta essa descoberta, essa elevação. Você está começando a ver o mundo através de lentes mais nítidas, menos embaçadas pelas ilusões sociais. A verdade é um rio gélido, mas purificador. Quem mergulha, emerge mais forte. Quem se esquiva, permanece na superficialidade. A manipulação emocional, essa teia invisível que o aprisiona, só funciona se você permitir que a fiação comece. O antídoto não é a agressão, mas a assertividade inquebrantável. Não é ser mau, mas ser estrategicamente inatingível por aqueles que buscam apenas consumir sua energia e seus recursos. Quem se permite ser consumido, morre um pouco a cada dia. Quem se preserva, vive plenamente. Esta é a fronteira entre a mediocridade e a maestria. Escolha sabiamente, pois sua vida, sua renda, seu crédito, tudo depende disso. Agora, ao final desta jornada, você chegou a um limiar. Não é apenas uma lição que você assimilou, mas uma transformação que começou a se instalar em seu ser. Esta não é uma mera informação, é uma chave. Uma chave que abre a porta para a sua liberdade e para o domínio sobre si mesmo. Você percebeu que o jogo da vida não é para os ingênuos, nem para os passivos, mas para aqueles que compreendem as regras implícitas do poder e do respeito. Entendeu que a verdadeira força não reside em ceder, mas em saber quando e como se impor, em proteger seu território mental, emocional e material. O que você aprendeu aqui não é para ser apenas ouvido, mas para ser internalizado, vivenciado, respirado. É para ser a espinha dorsal de suas novas decisões, de suas novas atitudes, da forma como você aborda sua carreira, seus relacionamentos, sua gestão de dinheiro e sua busca por uma maior renda. Esta nova perspectiva exige mais do que um simples aceno de cabeça. Exige um compromisso. Um compromisso com a verdade, com a sua própria integridade e com a promessa de nunca mais se permitir ser o bonzinho, explorável. Para selar este pacto, para marcar sua iniciação neste novo modo de pensar e agir, há um ritual. Um rito de passagem para aqueles que ousaram olhar para o abismo da própria submissão e decidiram ascender. Este não é um pedido de engajamento superficial, mas uma afirmação de seu novo eu. Uma declaração de que você agora entende a profunda verdade de que a liberdade exige limites e a autoridade demanda uma postura inabalável. Sua voz, antes abafada pelo desejo de agradar, agora deve ressoar com clareza e propósito. Para aqueles que estão prontos para essa mudança, para aqueles que aceitam o fardo e a glória de serem senhores de si,
há uma frase que encapsula essa epifania. Uma frase que serve como um juramento silencioso para aqueles que estão se libertando das correntes da aprovação alheia e da tirania da bondade tóxica. Ela é o eco da sua decisão de redefinir sua relação com o poder, com o respeito e com a sua própria autonomia. Esta frase não é apenas um comentário. É um marcador de que você compreendeu que o controle sobre sua vida, sobre seu tempo e sobre seus recursos, como seu cartão de crédito e seus empréstimos, começa com a capacidade de estabelecer fronteiras intransponíveis. É a sua forma de declarar ao universo, e mais importante, a si mesmo, que a era da sua submissão silenciosa chegou ao fim. Que você agora sabe que ser o leão e a raposa não é ser mau, mas ser estrategicamente inteligente, eficaz e, acima de tudo, livre. Portanto, com a consciência de que você não será mais uma folha ao vento, à mercê dos caprichos alheios, e sim um pilar inabalável de sua própria existência, comente abaixo, como um selo de sua nova compreensão, como um rito de passagem para a sua soberania recém-descoberta, a seguinte afirmação: pois ela é a essência do que acabamos de desvendar juntos e o início da sua ascensão. Eu construo meu império com limites, não com permissão. Que esta frase seja o seu lembrete constante de que o verdadeiro poder reside na sua capacidade de se proteger, de se valorizar e de moldar seu próprio destino, sem pedir licença ou buscar a aprovação de quem quer que seja. Agora, reflita sobre o paradoxo que desvendamos juntos. A bondade que sempre lhe foi apresentada como o caminho para a felicidade e a realização pode ser, de fato, a armadilha mais sutil e poderosa já criada para mantê-lo refém. A busca, incessante por ser bonzinho, por agradar a todos, por evitar qualquer sombra de desaprovação, é a bússola que o guia para longe do seu verdadeiro potencial, para longe da sua própria voz e do controle sobre a sua vida. Você passou a maior parte da sua existência entregando seu poder de decisão, sua energia e até mesmo sua renda nas mãos de outros, em troca de uma aprovação efêmera, de um reconhecimento superficial que nunca preencheu o vazio. A ilusão de ser universalmente amado esconde a dura realidade de ser universalmente explorável. Esta jornada não foi sobre se tornar insensível ou cruel. Longe disso. Foi sobre a redescoberta da virtude, a força interior que permite que você seja estrategicamente astuto como a raposa, capaz de antecipar e navegar pelas intenções ocultas, e ao mesmo tempo forte como o leão, defendendo seus limites com inabalável determinação. É a capacidade de discernir quando estender a mão e quando proteger o seu próprio espaço. É a inteligência de saber que, para realmente ajudar os outros de forma significativa, você deve primeiro estar em uma posição de força e estabilidade, controlando seu dinheiro e sua própria narrativa, não dependendo da validação alheia. Caso contrário, sua ajuda é apenas uma forma de escoamento de sua própria vitalidade. Sinta a libertação que essa verdade oferece. A necessidade de aprovação, que antes era uma âncora pesada, começa a se dissolver. A culpa por dizer não se transforma em uma afirmação de autorrespeito. Você não está se tornando uma pessoa pior, está se tornando uma pessoa mais autêntica, mais íntegra, mais capaz de gerir seu crédito social e financeiro. Está construindo uma fundação sólida para sua existência, uma fundação que não pode ser abalada pelos caprichos e demandas dos outros. Isso se manifestará em todas as áreas da sua vida, desde a forma como você negocia seu salário e sua renda, até como você lida com pedidos de empréstimos ou o uso irresponsável do seu cartão de crédito por terceiros. O fim desta reflexão não é um ponto final, mas um novo começo. O caminho à frente está aberto para aqueles que escolhem a soberania sobre a submissão, a integridade sobre a popularidade fácil, a liberdade sobre a prisão dourada da aprovação. Você agora detém o conhecimento.
a chama da verdade que muitos temem acender. Use-a para iluminar seu próprio caminho, para proteger seus limites e para edificar a vida que você verdadeiramente deseja, sem o peso opressor da expectativa alheia. A verdadeira bondade, a bondade poderosa, nasce de uma escolha consciente, de uma posição de força, não de uma imposição externa. Lembre-se sempre, o paradoxo é que, ao parar de tentar ser bonzinho a todo custo, ao abraçar a virtude maquiavélica de autopreservação e assertividade, você não se torna menos humano. Pelo contrário, você se torna mais humano, mais completo, mais potente. Você se torna o arquiteto da sua própria dignidade, o guardião da sua própria paz. Este é o legado de Maquiavel, a lição atemporal que transcende eras e continua a moldar os destinos daqueles que ousam aplicá-la. A verdade nua e crua é que só os livres são verdadeiramente capazes de amar e de construir um mundo melhor, pois só eles agem por escolha e não por coerção silenciosa.